Olá! Na aula de hoje do sexto ano, nós iremos estudar números primos. O que é um número primo? O número primo é aquele que possui apenas dois divisores naturais distintos, o 1 e ele mesmo. Ou seja, para um número ser primo, ele tem que ter somente dois divisores naturais distintos, o 1 e ele mesmo. Então, nós vamos usar o crivo de Eratóstenes para descobrir se o número é primo ou não. Esse crivo ele consiste em uma peneira na qual nós vamos eliminando os divisores dos primeiros primos. Por exemplo, o número 1 ele não é primo e nem é composto. Por quê? Porque ele é o número 1 e ele mesmo. Então, nós não podemos classificar ele nem como primo e nem como composto. Então, vou marcar um X. O próximo número a testar, os divisores, é o número 2. O 2 é o número primo. Por que ele é primo? Porque ele só possui dois divisores naturais distintos, o 1 e ele mesmo. Como 2 é primo, nós iremos marcar um X em todos os múltiplos de 2. Então, vamos lá. 2, que é o múltiplo de 2? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30. Esses números que eu marquei, eles são múltiplos de 2. Ou seja, eles não são primos. Por que eles não são primos? Eles possuem 3 divisores ou mais. No caso aqui o 4, ele possui 3 divisores. Possui o 1, possui o 2 e ele mesmo 4. O 6 também. Então, esses números que eu marquei aqui, eles não são primos, eles são compostos. Agora, nós iremos procurar os múltiplos de 3. Porque o número 3 é o número primo. Então, eu vou procurar os múltiplos de 3. Então, vai ser de 3 em 3. Então, 3, 6. O 6 já foi marcado, porque é múltiplo de 2. Quem é o próximo? 9. Será de 3 em 3. O próximo? 12. Já foi marcado, porque também é múltiplo de 2. O próximo? 15. O próximo é 18. O 18 já foi marcado, porque também é múltiplo de 2. O próximo? 21. O próximo? Aí o próximo seria o 24, já foi marcado porque é múltiplo de 2. Depois o 27 e o 30 que já foi marcado. O 30 também é múltiplo de 2. Então, esses números que eu marquei aqui, eles são múltiplos de 2 e ou de 3. Que é o próximo número a testarmos, agora é os múltiplos de 5. Então, será de 5 em 5. Então, é 10, já foi marcado porque é múltiplo de 2. O 15 já foi marcado porque é múltiplo de 3. O próximo é o 20, já foi marcado porque é múltiplo de 2. E o próximo é o 5. Então, vou marcar o 5 porque ele é múltiplo de 5. E o próximo seria quem? O 30. O 30 já foi marcado porque é múltiplo de 2 e múltiplo de 3. Então, os números que restaram aqui, eles são primos. Logo, o número 2, o número 3, o número 5, o número 7, o número 11, o número 13, 17, 19, 23 e o 29, eles são números primos. Então, aqui continua até onde queiramos. Então, aqui continua. Se eu continuasse aqui a tabela até o 50, basta fazer o mesmo processo, eliminando os múltiplos de 2, os múltiplos de 3, os múltiplos de 5, os múltiplos de 7, os múltiplos de 7, os múltiplos de 11, e assim por diante. Então, usando esse crivo, essa peneira, marcando o x nos múltiplos dos primos, nós iremos descobrir os primeiros números primos. Então, esse crivo aqui, ele é chamado de crivo de Eratóstenes. Logo, os números que restaram são primos. O número 2, número 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23. Aqui faltou 19, viu? 19, 23 e 29. Eles são números primos. Observamos que o 2 é o único primo impar. O número 2 aqui, ele é o único número par e primo. E também existem infinitos números primos. Agora, como reconhecer se o número é primo? Ou seja, usando aquele crivo de Eratóstenes, que é aquela peneira marcando x, nós iremos descobrir quais são os primeiros números primos. E se esse número estiver todo, como fazer para descobrir se esse número é primo? Nós temos que usar as divisões pelos primeiros números primos. Por exemplo, aqui, dividimos o número dado pelos números primos menores que ele, até obter um quociente menor ou igual a divisor. Então, a primeira coisa que fazemos é dividir o número que queremos descobrir pelos números primos menores que ele. Então, temos que fazer sucessivas divisões.
Se nenhuma das divisões efetuadas for exata, o número será primo. Caso for exato, o número não será primo. Então é isso, você vai pegar o número que você quer, saber se ele é primo ou não. Você vai dividir por todos os números primos menor do que ele. Se nenhuma das divisões efetuadas for exata, o número será primo. Ou seja, quando você fazer as divisões e nenhuma for exata, então o número será primo. Agora, caso você faça e qualquer uma das divisões seja exata, o número não será primo. Então, anotei aqui embaixo os primeiros números primos que você tem que testar. Você tem que testar por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, por 13, 17, 19, 23. Mas dependendo do número, você vai ter que ir testando pelos números maiores ainda. Que no caso aqui o próximo seria o 29, seria o 31 e assim por diante. Por exemplo aqui, o número 173 é um número primo? Vou colocar aqui do lado os números primos. Os primeiros números primos. Então nós vamos dividir por 2. 173 é divisível por 2? Não é, porque ele não é par. Então não é divisível por 2. E por 3? Para ser divisível por 3, a soma desses algarismos aqui tem que ser 3, ou 6, ou 9. Então 1 mais 7 é 8. E 8 mais 3 é 10. 10, 1 mais 0 é 1. Então deu 1. Então não é divisível por 3. Então nem por 3. Então 173 ele não é divisível por 2, porque ele não é par. Nem é divisível por 3. Que é o próximo a testarmos? Por 5. Ele é divisível por 5? Não. Por que ele não é divisível por 5? Porque para ser divisível por 5 tem que terminar em 0 ou em 5. Então ele não é divisível por 5. Pronto, ele não é divisível por 2, nem por 3, nem por 5. Então eu tenho que testar por quem? Por 7. Tá aqui a divisãozinha já feita, ó. 173 dividido por 7 dá 24 e sobra 5. Então não é exato. Então vou testar por quem agora? Por 11. 173 dividido para 11 dá 15 e restou 8. Então também não é exato. Quem é o próximo número que eu vou dividir agora? Por quem? Por 13. Ó, 173 dividido por 13 dá 13. Então, ó, deu 13 e restou quanto? 4. Pronto, ó, o quociente igual ao divisor. Esse coeficiente aqui ele está igual ao divisor, então eu tenho que parar por aqui. Eu não vou testar pelo próximo primo que viria aqui, que no caso é depois do 13, que é o próximo primo, 17. Por quê? Ó? Aqui já ficou igual. Esse divisor aqui tem que ser menor ou igual. Pronto. Então restou quanto? Aqui restou 4. O número 173 é um número primo. Nós paramos aqui ó, porque o coeficiente ele é igual ao divisor. Então, sempre, esse coeficiente aqui ele tem que ser maior ou igual a esse daqui. Ele não pode ser menor. Agora, esse número aqui. E o 401 é um número primo? A primeira coisa a sabemos é quem são os primeiros primos. Temos aqui os primeiros primos, para testarmos. Primeiro, nós vamos testar por 2. 401 é divisível por 2? Não é. Por que não é? Porque ele não é par. Então, nós vamos testar por quem? Por 3. Para ser divisível por 3, tem que ter a soma dos algarismos tem que ser 3, ou 6, ou 9. Então, 4 mais 0 é 4 e 4 mais 1 é 5. 5, então não terminou nem em 3, nem em 6, nem em 9. Então, não é divisível por 3. Que é o próximo a testarmos por 5. É divisível por 5? Não. Por que não é? Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou em 4. Então, não é também divisível por 5. Pronto. Nós vamos testar agora por quem? Por 7. Ó, 401 dividido por 7 é 57. Deu 57 e restou 2. Vamos testar para o próximo número primo, que é o próximo primo aqui, é 11. 401 dividido para 11 dá 36 e restou 5. Então, vamos continuar o procedimento. Então, quem é o próximo primo? Lembrando sempre que temos que saber quem são os primeiros primos, que é 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Então, vamos dividir por 13. 401 dividido para 13 dá 30.
dá 30 e restou 11. Então, ó, deu 30 e restou 11. Vamos continuar testando. 401 dividido para 17. Deu quanto? 23 e restou 10. Vamos continuar testando pelo próximo primo. Quem é o próximo primo que vem aqui? O 19. 401 dividido para 19 dá 21 e restou 2. Vamos continuar. Quem é o próximo número primo? 19. Depois de 19 é o 23. 401 dividido para 23 dá 17. O coeficiente aqui é menor que o divisor, então nós paramos aqui. Logo, aqui não restou zero. Então, se nenhum desses cálculos aqui restou zero, então o número 401 é primo. Então, por que nós paramos aqui? Nós temos que dividir pelos primos até esse número aqui de ser menor. Quando ele for menor do que esse aqui, nós observamos o resto. Aí paramos aqui. Eu dividi por 2, e não é divisível por 2 porque não é par. Não é divisível por 3 porque a soma dos algarismos não é 3, não é 6, nem é 9. E não é divisível por 5 porque não terminou em 0, porque não terminou em 5. Aí eu tenho que testar para o próximo primo, que é por 7. Não deu exato, porque restou 2. O próximo primo é o 11. Não deu exato também, porque restou 5. Aí o próximo primo seria o 15. Não é divisível por 15, porque restou 11. Depois do 15, do 13, que é o próximo primo, o 17. Também não deu por 17, deu 23 e restou 10. Aí o próximo primo seria o 19. 401 dividido por 19 também não deu exato, porque restou 2. Aí 401 dividido por 23 deu 17. Restou 10. Porque eu não continuo com os próximos primos. Porque esse coeficiente aqui ele está menor do que aqui. Então, nós temos que testar até esse coeficiente ser menor do que esse aqui. Então, como aqui não restou zero, então o número 401 é primo. Terceiro e último exemplo. Vamos verificar se o número 493 é primo. Primeiro, temos aqui os primeiros primos. O 493 não é divisível por 2. Por quê? Porque ele não é par. Então, ele não é divisível por 2. E por 3, 4 mais 9 dá 12. Dá 13. E 13 com mais 3 dá 16. Então, não é divisível por 3. E por 5 também não é divisível. Por quê? Porque não terminou em 0 nem 5. Então, agora eu vou dividir esse número aqui para o próximo primo aqui, que seria o 7, que é o 7. Então, eu vou dividir por 7. 493 dividido para 7 dá 70. Restou 3. Então, eu vou continuar, que é o próximo número primo aqui, é o 11. 493 dividido para 11 dá 44 e restou 9. Então, eu vou continuar tentando. Eu vou tentar até esse número aqui ele ser menor do que esse daqui. Então, eu tenho que ir tentando. Agora, caso dê exato, eu tenho que parar, porque eu já sei que não é primo. Vamos continuar. Aqui é o próximo primo, é o 3. 493 dividido para 3 dá 37 e restou 3. Restou 12. Então, aqui também ele continua, ele é primo. Vamos continuar testando. O próximo primo que vem é o 17. 493 dividido para 17 dá 29. Pronto, ó. Vemos aqui que deu exato. Então, nós vamos parar aqui. Porque eu sei que esse número aqui ele não é primo. Ó, o número 493 não é primo, pois é divisível por 17. Além de ser divisível por 1, por ele mesmo por 17. Ou seja, esse número aqui, ele não é primo. Por que não é primo? Porque eu fui testando pelos primeiros primos aqui e deu exato. Então é isso, você sempre tem que fazer isso. Você vai dividir por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, por 13, por 17, até esse número aqui ser menor do que esse, você tem que ir testando. Quando esse número aqui for menor do que esse, você para. Ou então, quando o resultado for zero, aqui, ó, quando restar zero. Eu parei aqui porque aqui restou zero. Se aqui não tivesse sido zero, eu teria que continuar até esse número aqui ficar menor. Então, era isso. Obrigado e até a próxima aula.